Então vamos lá. Questão 01, PET semana 03. Esse problema, ele quer saber a soma das raízes. Qual é o valor da soma das raízes, cuja equação é x² mais 3x sobre 6 igual a 2 sobre 3. Como solução, nós temos alguns valores ali. Então, vamos reescrever essa equação. x² mais 3x dividido por 6 é igual a 2 dividido por 3. Então, reescrevemos aqui a expressão que está acima. Mas antes da gente continuar, observe uma situação particular nessa equação. Os denominadores 6 e 3, nós temos que o número 6 é múltiplo de 3. Para facilitar a nossa continha, eu vou usar um artifício. Eu vou pegar esse número 6, que é múltiplo do outro denominador, e vou multiplicar ambos os membros dessa equação pelo valor 6. Qual que é a consequência que eu vou ter com relação a isso? Eu vou tentar buscar uma equação mais fácil de ser resolvida. Quando eu multiplico por 6 e divido por 6, eu cancelo. Quando eu multiplico por 6 e divido por 3, eu tenho 6 dividido por 3 igual a 2. Assim, a minha equação ela passa a ficar x² mais 3x igual a 2, que multiplica 2. Parecendo que eu tenho agora uma equação mais fácil de ser resolvida. E fazendo essa continha, eu tenho x² mais 3x igual a 4. Para eu poder continuar a resolução, eu vou passar o 4 para lá com o sinal trocado, mas a gente sabe que está subtraindo o 4 de ambos os membros da equação. Assim eu tenho agora uma equação do segundo grau, que é do tipo x² mais 3x menos 4 igual a 0, que ela obedece à sua formação ax² mais bx mais c igual a 0. Eu preciso, então, saber quais são os valores de A, de B e de C. O valor de A é o coeficiente que anda junto com o x², B é o coeficiente que anda junto com x e C é o termo independente. Para isso, nós temos valores 1, 3 e menos 4. Vou organizar melhor esse meu quadro. Eu vou apagar o que está escrito aqui que nós já usamos. Nós sabíamos que o 6 foi um artifício que eu usei para facilitar a minha equação, facilitar a minha continha. Então, vamos retomar. Equação do segundo grau. Vou destacar ela agora para ficar um pouquinho mais organizado. Opa, ficou um pouquinho torto. Então, vou corrigir isso aqui. E vou escrever as fórmulas que eu preciso. Tem acento que eu esqueci aqui. As fórmulas que eu preciso para resolver uma equação do segundo grau. Vamos primeiro pegar a delta. Ele é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Escrever bem bonitinho aqui, ó. b² menos 4ac. Para eu poder resolvê-la, eu tenho que substituir os valores, mas observe que os valores não aparecem na ordem ABC. Os valores que aparecem na ordem BAC. Então, eu devo pegar primeiro o valor de B. Delta é igual b². Quem é o valor do B? B é 3. Então, 3² menos 4 vezes A. Quem é o valor de A? 1. Vezes C, que vale menos 4. Agora eu vou fazer essa conta. Delta é igual 3², 9. Menos vezes mais vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Agora eu vou somar. 9 mais 16 é igual a 25. Opa! Acabei de achar o valor do delta. A minha conta acabou? Ainda não. Eu preciso agora usar a segunda formulinha, a segunda parte, para eu poder resolver uma equação de segundo grau. E a segunda parte diz o seguinte: x é igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de achar, dividida
pelo dobro de A, pelo dobro de A. Agora, só substituir. O meu B vale 3, mais ou menos o meu delta, raiz quadrada do meu delta, que vale 25, dividido por 2 vezes o valor do A. E o meu A vale 1. Vamos passar para cima, para a gente poder ter mais espaço aqui. Então, eu tenho menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é igual a 5, dividido pelo dobro de A, meu A vale 1, 2 vezes 1, 2. Agora, eu preciso resolver essa continha de mais ou menos. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vou fazer uma conta com menos e uma conta com mais. Então, vai ficar assim. Menos 3 mais 5 sobre 2, eu vou ter menos 3 mais 5 igual a 2, dividido por 2 dá 1. Eu tenho menos 3 menos 5 dividido por 2, menos 3 menos 5, eu vou ter menos 8. Dividido por 2, resposta menos 4. Então, as raízes dessa equação são 1 e menos 4. Essas são as raízes da equação que me foi dada. x1 igual a menos 4 e x2 igual a 1. Mas o problema, ele quer saber qual é a soma das raízes dessa equação. E aí a soma será a soma das raízes será menos 4 mais 1, temos como resposta menos 3. Questão 02 diz o seguinte: quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e a outra do segundo grau, com as seguintes características como segue abaixo. Então, a gente está trabalhando com funções afins e funções quadráticas, né? Só para fazer uma observação. A função do primeiro grau, que está escrito aqui, eu vou chamar de função afim. Ela vai ser do tipo f de x igual a x mais b. Vou respeitar essa notação e essa nomenclatura, função afim. Para a segunda, a função do segundo grau, eu vou respeitar a notação e vou chamar ela de função quadrática. Ela vai ser do tipo, aqui eu já chamei de f de x de cima, então essa de baixo eu vou chamar de g de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então estamos trabalhando com duas equações. O que o problema pede para a gente? Ele dá alguns valores e ele quer que a gente trabalhe com a intersecção entre elas. A intersecção é a palavra-chave para eu poder resolver esse problema, que é saber quais são os pontos que vão gerar a intersecção da reta com a parábola. Eu posso, então, pegar a minha função afim, f de x igual a x mais b, trocar o valor do coeficiente, que nesse problema vale 1, 1x mais o termo independente, que vale 5. Assim, reescrevendo essa função, eu tenho f de x igual a x mais 5. Essa é a função f de x que eu vou trabalhar para a reta. De forma análoga, a mesma coisa que eu fiz com a função afim, eu vou fazer com a função quadrática. E a função quadrática é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E os valores dos coeficientes me foram dados. Eu tenho g de x é igual a 1x ao quadrado. O meu coeficiente de b vale menos 1. Menos 1x, meu termo independente vale 2. Então, eu tenho aqui a função sendo reescrita como x ao quadrado menos x mais 2. Essa vai ser a função g que eu vou trabalhar. Vou levar lá para cima agora e vou só organizar isso. Lembrando que ele quer a intersecção. Para eu poder resolver um problema de intersecção entre os gráficos, que nesse caso é da reta com a parábola, eu vou buscar sempre uma igualdade. Vou buscar um momento em que elas vão apresentar mesmos valores. Aí eu vou chamar de intersecção.
eu tenho uma função f e uma função g. O que eu posso fazer agora é escrever f de x igual a g de x, ou fazer uma g de x igual a f de x. Para esse problema, eu vou resolver ela na forma de... vou destacar isso aqui, que as duas são verdadeiras, né? Uma coisa é igual a ela mesma. E a ordem que eu faço essa igualdade não interfere. Então, vou pegar g de x igual a f de x. A minha g vai ser x ao quadrado mais x mais 2 igual a x. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Não é mais, é menos. Menos x ao quadrado menos x mais 2. Eu errei aqui também, ó. Só corrigindo. Então, ó, um erro aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado menos x mais 2 igual a x mais 5. Eu vou mandar todo mundo para o primeiro membro. O que eu estou fazendo é subtraindo esses valores aí do segundo e do primeiro, fazendo menos x e menos 5. Então, vai ficar x ao quadrado menos x mais 2 menos 5, igual a 0. Vou resolver x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Lembrando que no primeiro exercício a gente já montou as formulinhas, né? São duas formulinhas para eu poder estar achando as raízes dessa equação. E isso aqui é o valor de x. Então vamos lá, vamos organizar isso. A primeira formulinha que eu vou usar, delta igual. Vou melhorar isso aqui. Delta igual b ao quadrado, mas o meu valor de b é menos 2, então menos 2 ao quadrado. Puxa isso aqui para o lado, está atrapalhando. Menos 4, que multiplica a. O meu a vale 1, vezes c, o meu c vale menos 3. Vamos resolver essa operação. Eu tenho menos 2 ao quadrado é 4, menos vezes mais vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Faço a soma, aí eu tenho que o meu delta vale 16, beleza. Vamos usar a segunda partezinha da fórmula, e vamos agora substituir. Então, eu tenho b vale menos 2, menos 2, tá certo, menos 2, mais ou menos raiz de 16, dividido pelo dobro de a. Meu a vale 1. Aí eu tenho 2, positivo, 2, mais raiz de 16 é 4, dividido por 2. Vou fazer uma continha com mais, uma continha com menos. 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Opa, achei as raízes dessa equaçãozinha, mas lembrando que não é a solução do meu problema. Ele quer saber a intersecção. Porque eu sei que nos valores de x menos 1 e menos 3, ambas as equações vão me gerar ordenadas de mesmo valor, dos valores iguais. Então, eu vou verificar. Pegando a função f de x igual a x mais 5 e a função g, que é x ao quadrado menos x mais 2. E vou verificar esses valores. Vou verificar menos 1 e verificar 3. Nas duas funções, na função f e na função g. Então, eu tenho função f igual a x mais 5. Eu vou destacar que primeiro eu vou considerar x igual a 3, depois x igual a menos 1. Então, eu tenho f de 3 igual a 3 mais 5, f de 3 é igual a 8. Assim, eu tenho o ponto P, x3, y8. Vamos escrever melhorzinho, x8. Então, lembrando que os 3 é x, 8 é y. Agora, a mesma coisa que eu fiz com x igual a 3, eu vou fazer com x igual a menos 1. Então, vamos lá, fazer um traço aqui para ficar um pouquinho organizado. Pegar a mesma função, só que agora o meu x vale menos 1. F de menos 1 igual a menos 1 mais 5. F de menos 1 é igual a 4. O que eu sei, então? Que agora eu tenho um ponto que a abscissa vale menos 1 e a ordenada vale 4. Ou seja, o valor de x é menos 1, o valor de y é 4. Esses pontos que eu usei para a função f,
eu também agora vou usar para a função g. Minha função g é x ao quadrado menos x mais 2. Vou usar os mesmos valores, x igual a 3, x igual a menos 1. Vou substituir e verificar os valores, função g de 3. Então, tenho 3 ao quadrado menos 3 mais 2. G de 3 é igual a 9 menos 3 mais 2. G de 3 é igual, vou fazer 9 menos 3, vou colocar 6 aqui, mais 2, e eu tenho G de 3 igual a 8. Mesmo valor que eu achei na outra. Então, tem um ponto P, onde o meu x vale 3, e o meu y, então, vai valer 8. Legal. O que eu fiz para x igual a 3, eu vou fazer também agora para x igual a menos 1. Então, peguemos a mesma função. A função g de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 2. Então, a g de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 1, tipo, feinho. Menos com menos dá mais. 1 mais 2. Então, tem 1 mais 1 mais 2 dá 4. Então, a minha função g com x igual a 1 formou o ponto menos 1 e 4, onde menos 1 é o valor de x e 4 é o valor de y. Mas observe que produziu valores iguais para a gente. O ponto P para 3 produziu 8 tanto na função f quanto na função g. E o valor menos 1 produziu valor igual nas duas funções. Vamos fazer o gráfico agora usando esse software GeoGebra. Então, nós temos aqui a função f, a função g, x ao quadrado é menos x mais 5. E vamos agora achar os pontos de intersecção entre elas. A gente sabe que vai ser menos 1 e 3, e ele vai produzir para a gente valor 4 e 8. Então, é lá para você poder conferir que o ponto A, que é a intersecção, é menos 1 e 4, e o ponto B é 3 e 8, exatamente como a gente havia calculado. O gráfico, nesse programa, ele apenas está confirmando aquilo que a gente já havia feito no papel. Vou traçar uma paralela aqui para a gente ver o que está marcando lá embaixo. Olha, verifique que a gente tem menos 1 e o 4, e a gente tem o 3 e o 8, conforme nós calculamos anteriormente. Olha os valores aqui, ó, menos 1 e 3. Muito obrigado e até a próxima. Essa foi a nossa resposta. Resposta vai ser letra B. Agora sim. Vamos lá. Questão 3, PET, semana 3. Ela diz o seguinte, essa questão. Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e 1,5 vezes a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será, vamos lá, eu vou escrever agora primeiro, João, eu vou chamar de J, para ficar mais fácil a minha equaçãozinha. José, eu vou chamar de JS. Carlos, eu vou chamar de C. Então, o problema tem 3 variáveis para eu poder estar trabalhando. No dia de hoje, as informações que o problema me deu, eu vou destacar e fazer separadamente, hoje e daqui a 20 anos. Então, João, pelo que foi dado no problema, ele tem 4 vezes a idade de Carlos. E João tem 2 vezes a idade de José, JS. Com essas 2 informações que eu tenho, eu posso concluir uma terceira informação. Eu posso dizer, então, que 4 vezes a idade de Carlos é igual a 2 vezes a idade de José. Legal. Então, eu tenho 1, 2, 3 equaçõezinhas.
Do jeito que eu pensei para a primeira parte, eu vou fazer essa resolução para daqui 20 dias. Perdão, 20 anos. 20 anos, problema de anos, né? Vou destacar que eu vou trabalhar agora a situação daqui a 20 anos. O que eu tenho? Eu tenho João, daqui 20 anos, eu vou colocar J mais 20. Vai ser igual João mais 20, vai ser igual o dobro da idade do Carlos, só que o Carlos com 20 anos mais velho. E eu tenho que João mais 20 é 1 vezes e meia a idade de José, só que José já aumentou 20 anos também. Então, tenho mais duas equaçõezinhas. Se eu juntar a equação de cima com a de baixo, eu posso ter uma terceira equação, que ela vai ficar dessa forma que eu estou escrevendo aqui. Lembrando que C é Carlos, JS é José. Agora, eu vou fazer a distributiva dos dois lados. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes C mais 40 mais 1,5 JS mais 30. Agora eu vou resolver quem eu puder. 2C é igual a 1,5 JS, 30 menos 40. Aí eu tenho 2C é igual a 1,5 JS menos 10. Antes de eu continuar, perceba uma coisa. Nessa equação maior, eu tenho 2C. E do outro lado, a equação menor, eu tenho 4C, igual àquele valor, 2JS. Se nessa equação maior eu multiplicar por 2, eu vou fazer o produto agora de todos os termos dessa equação por 2. Espera aí, ficou feio aqui. Eu vou arrumar, por 2. Então, olha aqui o que eu vou ter. Eu vou ter 4C igual a 3JS menos 20. Mas o valor de 4C, eu sei quanto vale. Vale 2JS. Eu vou substituir aqui. 2JS igual a 3JS menos 20. Vamos para lá. Vamos para o outro lado agora. O que eu vou fazer? Deixa eu mexer isso aqui, mudar de lugar. E agora eu acho que eu vou tentar resolver essa equação. 2JS igual a menos 3JS igual a menos 20. A diferença vai dar menos JS igual a menos 20. Vou multiplicar por menos 1. E aí eu tenho JS igual a 20. Opa, a idade de José vale 20. Achei a primeira idade. E o que eu tenho? Eu tenho várias equações para eu substituir. Eu vou usar as mais fáceis. Eu vou pegar agora que a idade de João é igual ao dobro da idade de José. João vale 2 vezes 20, João vale 40. Então, João tem 40. Opa, ficou feinho. Vale 40, então ele tem 40 anos. Achei já a segunda idade. Uma outra relação que eu tenho é que João é 4 vezes a idade do Carlos, João vale 40. 4C, que é a idade do Carlos, passo dividindo por 4, eu tenho que Carlos, então, tem 10 anos. Já achei a resposta do problema. Mas, para eu poder verificar se de fato eu acertei, primeiro eu vou destacar a idade de João, a idade de Carlos. Ele quer saber a idade de Carlos. Mas vamos agora, então, verificar se de fato está certo. Então, vou escrever aqui de forma organizada. João, José, Carlos. Vou pegar aqui, deixa eu trocar de cor. Vou pegar. A idade de João é 40, isso hoje. A idade de José é 20 e a idade de Carlos são 10 anos. Para eu passar de 20 para 40, eu multiplico por 2. Opa, ficou desarrumado aqui. Eu vou ter que arrumar isso aqui melhor. Vou tentar uma organização melhor aqui, ó. Multiplicar por 2. Ah, tá, não ficou legal não. Pera aí. Tá, não. Ficou legal. Multiplica 20 por 2 dá 40. Multiplica 4 por 10 dá 40. Opa, então tá certo. O dobro e o quádruplo. Agora, daqui 20 anos, João vai ter 60, José vai ter 40 e Carlos vai ter 30. O que eu vou ter que fazer? Se eu multiplicar 1 vezes e meia, 40, vai dar 60. E se eu multiplicar por 2, 30, vai dar 60. Então, acertamos. A nossa resposta, então, vai ser... Só arrumando aqui, para ficar bonitinho, ficar organizadinho.
igual eu tinha feito em cima, que eu coloquei 2 vezes, né? Aqui eu inverti a ordem. Vamos colocar bonitinho assim, ó. 1,5 vezes 40 e vamos colocar aqui 2 vezes 30. Então bateu com o enunciado. Ele quer saber a idade de Carlos. A idade de Carlos vale 10. Então vamos lá, mais uma questão 04. Vamos analisar os gráficos dessa função quadrática. Primeiro vamos colocar ordem nisso aqui. Então vou chamar isso de A, vou chamar essa aqui de B, essa eu vou chamar de C, essa eu vou chamar de D, essa eu vou chamar de E e essa eu vou chamar de F. Então agora a gente pode começar a analisar. Então tem um A positivo, a concavidade da parábola é para cima, eu tenho um delta negativo, então ele não toca no eixo X, ele não possui uma raiz real. Vamos na letra B. Tem um A negativo, menor do que zero. A concavidade é para baixo. Eu tenho um delta menor do que zero, não toca o eixo X. Então ele não possui uma raiz real. Legal. Vamos lá para a letra C. Tem um A positivo, agora você já sabe que a concavidade é para cima. Nós temos um delta igual a zero, então ele possui um valor de x1, e um A negativo, concavidade para baixo, delta igual a zero, da mesma forma possui um valor para x1. Pode até ser que ele tenha 2 valores, mas x1 vai ser o mesmo valor de x2. Agora na letra E, a gente tem um delta, vamos mudar de cor aqui. A gente tem um A maior do que zero, você já sabe que a concavidade é para cima. Delta maior que zero é positivo, você tem 2 valores para x, esses 2 valores são diferentes, você vai ter valor de x1 e x2. Então, x1 você vai ser diferente de x2. A menor que zero é negativo, concavidade para baixo. Delta maior que zero, positivo, você vai ter x1 e x2, e de novo, x1 vai ser diferente de x2. Então o enunciado fala, os gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são... não dá para saber o valor da raiz, que se x1 e x2 vale zero, porque ele não deu para a gente como referência nenhuma escala e nem tampouco a ordenada, o eixo das ordenadas, para a gente saber. Então, eu acho que ele está querendo dizer aqui raízes diferentes, né? Então, aí vai ser a resposta à letra A. Então, questão número 5, eu vou dividir em 2 partes. Temos a função y igual a x ao quadrado. Eu vou só destacar aqui que essa função, ela vai gerar para mim uma figura com simetria lá no eixo y. Simetria. E como que eu tenho que resolver esse problema? Como que eu resolvo? Simplesmente eu vou pegar o valor que me deram para x e substituir na minha funçãozinha, no lugar do x. Então, tenho menos 3 ao quadrado dá 9. Mesma coisa agora, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado dá 9. Pronto, a nossa conta acabou. Vamos agora montar o gráfico. Eu vou marcar os valores de x no eixo x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vou marcar os valores dos quadrados desses números aqui no eixo y. Então, tenho 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. E o mesmo acontece com os números negativos. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Eu vou só ligar os valores de x com os valores de y, para a gente tentar montar o gráfico. Aqui eu estou fazendo como você deveria fazer no seu caderno. Mas usa uma régua, faça com bastante capricho. O meu não vai ficar legal não. Mas vamos lá. Então eu liguei. Menos 3 e 3 lá com 9. O menos 2 e o 2 com 4. O menos 1 e o 1 com 1.
Agora eu vou só pintar esses vértices aqui de amarelo para a gente poder traçar o nosso gráfico. Então, a curva seria passando por esses pontos e até lá no zero. Não ficou muito bonitinho não, tá? Na verdade tá até horrível, mas daqui a pouquinho eu vou montar isso no computador para você ver como de fato vai ficar. Aí o desenho vai ficar bem bonito. Então vamos lá para o GeoGebra. Vou escrever a função aqui f de x igual a x ao quadrado. Pronto, nosso gráfico está montado. Se você observar os valores, eu vou só destacar aqui para você alguns valores. Então, tenho 0, 1, menos 1, 2, 4, menos 3, 9, 1 na altura 1, 2 na altura 4, 3 na altura 9. Olha, exatamente os pontos que nós tínhamos achado no papel. Só para conferir, todos os pontinhos estão aqui. Agora eu vou só ligar. Menos 1, 1 de altura. Marcar o ponto 4 e 9. Menos 2, 4 de altura. Menos 3, 9 de altura. Então tenho 3, 9 de altura, 2, 4 de altura e 1, 1 de altura. Nosso gráfico está aqui, bem simétrico, bem melhor do que eu tinha desenhado. Então vamos lá. Questão 5b. Eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos substituir agora o menos 1 aonde estiver x em cima. Então tem menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 3. Eu vou fazer essa conta. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 1 dá 4, mais 3. Essa soma vai dar 8. Vamos agora para o próximo. 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Isso vai ser igual a 0, mais 3. Isso é igual a 3. Agora eu tenho 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Isso vai ser igual a 1, menos 4, mais 3, isso vai dar 0. Agora eu tenho 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Eu tenho 4, menos 8, mais 3, isso vai dar menos 1. Continuando, eu tenho 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3, vai me dar 9, menos 12, mais 3, isso é igual a 0. Vou substituir 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. Isso vai dar 16 menos 16 mais 3. A resposta vai ser 3. E agora, por fim, eu tenho 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3. Eu tenho 25 menos 20 mais 3 igual a 8. Vou montar o gráfico, vou pegar esses valores de y e vou montar o gráfico. Lembrando que os valores de x vão de menos 1 até 5, eu vou colocar aqui na horizontal, e os valores de y vai de 0 a 8 e eu vou colocar na vertical. Vou montar o gráfico então. Por experiência da questão anterior, a gente já sabe que o gráfico não vai ficar bonito, mas você sabe que depois eu vou lá para o GeoGebra e vou desenhar esse gráfico num software para matemática. Então, marquei aqui os pontos no eixo X. Agora eu vou só marcar a distância aqui, a maior distância que eu preciso é 8, para eu poder marcar em Y. Deu uma mexidinha aqui, mas vai assim mesmo. Depois no computador vai ficar melhor. Então tem que marcar agora 8 de altura 8. Vou pegar a altura 3, altura 0 e altura menos 1. São os valores que eu tenho para Y. E vou marcar os pontos que eu tenho. Menos 1 e 8, 0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 3, 5 e 8. Tracei o gráfico. Essa seria a função x ao quadrado menos 4x mais 3, usando os pontos que eles me deram.
Mas vamos lá para o aplicativo. Então, eu vou escrever a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Olha lá, exatamente os pontos que nós temos. Ela tem menos 1, 0, 1, 2, 3. Corta y em 3. Altura máxima 8, altura mínima menos 1. O nosso gráfico, exatamente como nós desenhamos. Vou só projetar aqui os valores. 2 e menos 1, 4 e 3, 5 e 8. Nosso gráfico está pronto. Muito obrigado e até a próxima.